A Red Pill não te deixa forte, só te deixa um homem amargo e sozinho. Talvez você pense que você é um homem forte, mas na verdade você só tá sendo um homem solitário e amargo. A verdade é que é o seguinte, mano, a vida foi feita pra ser compartilhada. Então, parece que todo mundo hoje em dia fala pra você ficar na sua toca, pra você não se relacionar com as pessoas, pra você não conversar com ninguém. Afinal de contas, você é um homem, então você tem que fazer tudo sozinho, você tem que eh, você trabalhar, estudar e, tipo assim, não ligar pra ninguém, você tem que ser um Batman solitário e tudo mais, mas na realidade não é assim que funciona, sejamos sinceros. Quem assiste qualquer coisa, quem já viu história, sabe que nenhum homem consegue conquistar absolutamente nada sozinho. Por mais inteligente que você seja, por mais audacioso que você seja, você sim pode fazer coisas sozinho, mas realizar grandes feitos, aí você precisa de outras pessoas para te ajudar. E eu acho que uma das principais características que formou os grandes líderes da história foi literalmente a habilidade dele de socializar e de liderar as pessoas, entendeu? Então é uma habilidade que falta em muitas pessoas e talvez você pense que você, para você ser um grande líder, você precisa ser um lobo solitário, mas é muito pelo contrário, cara. O lobo solitário, né, falando sobre o reino animal, é aquele lobo que não se relaciona com ninguém, que não tem nada e basicamente se alguma vez ele for emboscado, ninguém vai proteger ele. Agora, um lobo que anda numa alcateia, ele é muito mais poderoso, porque mesmo se ele tiver perdido, né, a alcateia pode achá-lo. Agora, um lobo solitário não. Então, é bom você ter esse pensamento, porque às vezes você tá tão preso nessa ideia de ser solitário, de não se relacionar com as pessoas, de não conversar com ninguém, que você perde oportunidades incríveis. E eu falo isso por experiência própria. E eu tô falando esse vídeo mais para falar sobre amizades, experiências de vida em geral, não só sobre relacionamentos. Eu acho que se você abrir qualquer página de motivação no Instagram, fala que você precisa ser solitário, que você precisa não falar com ninguém. E cara, eu acho que depende muito do seu estilo de vida, mas eu quero colocar na sua cabeça, principalmente se você for jovem, que você precisa de outras pessoas para fazer grandes coisas, mas essas outras pessoas só vão entrar na sua vida se você começar a fazer coisas, entendeu? Então, assim, eh, as pessoas certas vão aparecer ao longo do caminho, eu juro isso pra vocês e eu acho que essa foi a principal coisa que eu aprendi na minha vida, porque eu acho que quanto mais você evolui, quanto mais você faz coisas que são outliers, quanto mais você sai da sua zona de conforto, quanto mais você procura fazer coisas que são fora do padrão da sociedade, mais pessoas interessantes você conhece e mais gente legal e que pode te ajudar na sua jornada você encontra e que são pessoas que também têm uma jornada parecida com a sua e é que as coisas funcionam, entendeu? Porque assim, se você só ficar na sua zona de conforto, se você não fizer absolutamente nada, cara, você não vai encontrar essas pessoas interessantes. Então, assim, as pessoas mais interessantes que eu já encontrei na minha vida foram literalmente as pessoas que eu encontrei por acaso e pessoas que eu encontrei por eu sair da minha zona de conforto, por eu fazer coisas que não estão no padrão, por eu me dedicar, enfim, por um emprego que eu arrumei, cara, por N razões, por uma viagem que eu fiz e talvez eu não precise ser amigo dessa pessoa. Mas só de poder trocar uma ideia com essa pessoa, cara, é um negócio assim absurdo. Eu lembro uma vez, eu estava na Escócia, eu fui sozinho pra Escócia, e aí eu estava lá no aeroporto da Escócia e um amigo meu tinha me mandado um áudio, né? Um amigo meu muito inteligente, assim, ele tinha me mandado um áudio falando que estava meio chateado com algumas coisas. Eu não sei porque ele desabafou pra mim, eu acho que eu sou uma das piores pessoas, mas enfim, eu aprecio isso. E aí, cara, eu estava respondendo ele suave, do meu lado tinha um cara loiro, assim, mas, tipo, pra mim era escocês. E aí, cara, ele virou pra mim, assim, né? Eu mandei um áudio pro meu amigo, e aí esse cara virou pra mim e falou: "Pô, cara, você falou tudo que você falou aí nesse áudio é verdade". E aí, cara, a gente ficou assim, o nosso voo era 6 horas da manhã e era tipo meia-noite. A gente ficou, tipo assim, umas 4 horas conversando sobre a vida. Nós dois morávamos na Irlanda, comecei a perguntar sobre filosofia e tudo mais. E, cara, a gente teve uma puta trocação de ideia interessantíssima. Um puta cara interessante, mano. E, tipo assim, eu nunca mais conversei com esse cara na minha vida. Eu nunca mais vi ele na minha vida. Mas, assim, é um negócio que, tipo assim, se eu só ficasse na minha bolha, o meu amigo não teria me mandado esse áudio. E se eu não falasse com as pessoas, eu não teria relacionado e ter conversado com esse maluco. Eu não teria aprendido o tanto de coisa que eu aprendi numa conversa de 3 horas com um cara aleatório no aeroporto, entendeu? Então, é um negócio que eu aprendi bastante, que eu principalmente aprendi com aquele cara naquele momento do aeroporto, foi que assim, era um cara bem-sucedido, era um cara que tinha um bom emprego aqui na Irlanda, era um cara que tinha até um ciclo de amizade legal na Irlanda, era um cara que tinha tudo. Mas, cara, ele falava: "O que eu mais sinto falta é da minha família", entendeu? Então, foi um negócio que eu pensei: "Caramba, cara, é assim,
Às vezes eu acho que não importa o quão bem-sucedido você seja, se você for solitário, cara, não adianta. E dava pra ver nos olhos dele que ele era solitário, e ele falou: "Cara, quero voltar para o Brasil". Eu falei: "Mano, mas você tem um emprego bom na Irlanda, você mora numa casa boa, você fala inglês fluente, você tem tudo aqui". E ele virou pra mim e falou: "Não, cara, mas eu não tenho minha família, não tenho meus amigos, e por mais que eu tenha feito novos amigos na Irlanda, não é a mesma coisa". Então, quando ele falou aquilo, eu pensei: "Cara, o que eu mais quero aqui nesse país, seja em qualquer outro país do mundo, é poder ter o que ele tem", né, que é um emprego, tipo, bom. Ele trabalhava meio que no escritório, falava inglês fluente, é um negócio que eu queria muito ter na época. Ele tinha tudo que eu queria ter naquele momento e mesmo assim ele não estava feliz, porque ele falou que estava se sentindo extremamente solitário por, né, não tá perto da família dele, por já estar, tipo, 3 anos na Irlanda e tá, assim, sozinho. Então, cara, é um negócio muito complicado. Eu tô fazendo esse vídeo pra falar pra você que às vezes a Red Pill vai falar que você tem que ser aquele homem sozinho, amargo, frio, mas eu acho que isso não vai te levar a lugar nenhum. Você também não precisa ser aquele cara mister social, mas eu acho que você precisa, assim, não só ficar na sua bolha, sabe? Sei lá, cara, tenta entender esse momento de vida. Eu sei que tem alguns homens que são mais desse jeito mesmo, mais frios e tudo mais, mas se você for uma pessoa mais sociável, não mude a sua personalidade, aprenda a lidar com as pessoas, leia alguns livros sobre como fazer amigo influenciar pessoas ou algo parecido. Se você é o tipo de pessoa como eu, que fala muito, que às vezes acaba falando mais do que deveria e acaba se metendo em enrascada, cara, aí é complicado. E de verdade, eu acho que é mais fácil para uma pessoa antissocial aprender a se relacionar do que para uma pessoa extremamente social aprender a falar menos. Porque a pessoa social é muito emocionada e às vezes por você ser muito emocionado, você acaba se ferrando. Cara, eu perdi a conta de quantas vezes eu me ferrei na minha vida por falar demais. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu era virgem, né, e aí eu fui num rolê uma vez com os meus amigos no pagode, e aí eu fiquei com uma mulher, só que ela tinha 30 e poucos anos de idade, eu tinha 18. E aí eu menti a minha idade, eu falei pra ela que tinha 25 e ela acreditou. E aí beleza, né. Aí eu fiquei com ela e aí no outro dia ela tinha marcado de eu ir na casa dela, porque ela falou que morava no quarto single e tudo mais e que ia ser de boa se eu fosse pra casa dela. Eu estava felizão, fui no trabalho, ia sair do trabalho às 6 horas, ela morava perto da minha casa. Eu falei assim: "Ah, cara, GG, eu vou chegar lá, vou pra casa dela, não sei o quê, finalmente é o dia, vou perder a virgindade". O que aconteceu? Cheguei no trabalho, pela minha boca grande, por esse emocionado, meio que tinha uma amiga no trabalho, não uma amiga, era uma colega de trabalho que a gente sempre ficava conversando, ela falava os caras que ela pegava, falava da vida, enfim. E aí eu falei pra ela, né, o bonzão, não tinha muita experiência com a mulher, né, toda vez que eu ficava com uma mulher eu meio que falava para as pessoas, e aí eu virei pra ela e falei: "Nossa, você não sabe o que aconteceu ontem, fui no pagode, fiquei com uma mulher de 30 anos, minha intimidade, não sei o quê". Cara, não tinha nada pra fazer no trabalho, era um porre, então, né, no tédio você acaba falando mais. E aí eu cometi um grande erro, mostrei a foto da mulher pra ela e por coincidência ela era amiga dela. Aí, mano, a mina deu 10 minutos que eu falei pra ela: "Ah, é sua amiga, só não fala nada". Vocês acreditam que ela foi lá e falou pra mulher que é uma intimidade? Cara, não deu outra, não deu outra, a mulher não quis mais ficar comigo, mandou eu ir a merda, enfim, deu uma merda lá, ela brigou comigo e não sei o quê. Enfim, foi horrível. Então, assim, é um negócio que eu aprendi, não falar muito, mas ao mesmo tempo você não pode ser um lobo solitário, porque, por exemplo, hoje, eu vou começar a trabalhar numa nova empresa aqui na Irlanda como segurança. E hoje eu fui trabalhar num evento num hotel, e por coincidência, essa empresa que eu vou trabalhar, que é uma empresa do Reino Unido muito grande, que não tem só trabalho de segurança, tem vários trabalhos, cara, sério, é uma empresa gigante, assim, uma multinacional. Eles estavam tendo evento nesse hotel e tava, tipo assim, os managers de pica dessa empresa. E eu tive a oportunidade de falar com muitas pessoas e me relacionar. Imagina, cara, assim, você não tem contato no dia a dia com esses managers, porque os caras, tipo assim, tá aqui, tá ligado? E eu só conversei com um brasileiro, perguntei o negócio do horário, ele falou que é de boa conciliar com a faculdade e tudo mais, o que me ajudou, mas depois eu pensei, cara, caramba, eu tô aqui, eu vou começar a empresa na segunda, por coincidência eu trabalhei num evento, Deus tá me mandando isso e eu não aproveitei. Sabe, o tanto de gente lá importante que eu poderia ter trocado uma ideia, perguntado oportunidades dentro da empresa, né, ter me apresentado para as pessoas, sabe? Porque assim, eu estava falando com os managers que podem fazer, que contratam, que comandam tudo e às vezes pô, eles podiam gostar de mim, igual, tipo, eu acho que eu fiz um bom trabalho hoje lá, eu tinha que meio que servir bebida. Então, enfim, cara, foi um negócio que eu perdi. Então eu tô dando pra vocês 2 exemplos, um exemplo de como eu me ferrei por falar demais e um exemplo de como eu me dei mal por falar de menos. Então eu acho que o ideal da vida é você sempre buscar um equilíbrio entre essas 2 coisas e você saber o momento de você falar e o momento de não falar.
Então eu acho que o que eu aprendi com isso é, quando você for fazer um network, quando você for falar de si mesmo, não meça palavras. Se você tiver com vergonha de fazer network, de perguntar as coisas, se você tiver no evento igual eu tava nessa ocasião, não tenha vergonha. Agora, se você for falar de relacionamentos, mais da sua vida pessoal, tome muito cuidado com o que você for falar. Esse que eu tenho pra falar nesse vídeo, a Red Pill é uma merda. Eles vão falar que você tem que ser um lobo solitário, que você não tem que falar com ninguém, não sei o que, mas lembre-se, se você se der mal, se você é um lobo, o que mais pode te ajudar é a alcateia, entendeu? Não adianta, não importa o quão forte você seja. Se chegar 5 leões pra te emboscar, cara, não adianta, entendeu? Não adianta. Você pode matar os 5, você vai ficar ferido e vai chegar mais um e vai te matar. Então, lembre-se, você precisa de amigos, você precisa de pessoas em que você possa confiar e para você conseguir essas pessoas, você precisa ser uma pessoa decente e confiável. É isso que eu tenho para falar nesse vídeo. Evite mulheres ruivas, não fume, não gaste dinheiro com bobeira, estude inglês, tente ganhar moeda forte e é isso. Falou.